Então, gente, eu acho que a gente vai começar, né, a nossa roda de conversa. Tínhamos aí uma estudante, ela deve estar com algum problema com relação à internet, né? Tá tudo ok, né? Todos conseguem me ouvir, me ver? Tudo certinho aí? Então tá. Então vamos começar a nossa roda de conversa de hoje aqui no canal da Rede de Bibliotecas do IEMA. Eu me chamo Rila Abreu, sou bibliotecária da Unidade Plena de Cururupu e hoje estarei mediando essa roda de conversa sobre o bullying no ambiente educacional. Eu gostaria que as nossas convidadas se apresentassem, por favor, começando aí pela professora Juliana. O microfone. Seu microfone. Olá, boa tarde. Eu sou a Juliana Cristine, sou pedagoga, estudante egressa da Universidade Estadual do Maranhão. Sou especialista em atendimento educacional especializado, sou especial e inclusiva, sou pós-graduanda em clínica e institucional e atualmente estou como professora de atendimento educacional especializado no IEMA, na Unidade Plena de Cururupu, certo? E é um prazer fazer parte dessa roda de conversa, estar dialogando a respeito do bullying no ambiente educacional. Agora vamos lá, Ana Carla. Olá, boa tarde. Eu me chamo Ana Carla, sou psicóloga, pós-graduada em saúde mental e atenção psicossocial e capacitada em manejo comportamentais de transtornos psiquiátricos. Desde então, quero agradecer o convite por contribuir nesse trabalho que eu acredito que é muito importante. E vamos lá, né? Dar início à nossa roda de conversa. Oh, parece que eu vi a Vitória aí. Vitória? Não, eu vi ela, mas ela não está. Então, hoje nós estaremos aqui para falar sobre o bullying no ambiente educacional, tendo em vista que hoje é o dia do Pink Shirt Day, o dia da camisa rosa, que foi um projeto encampado aí pelo IEMA, de modo geral. Essa ideia originou-se de uma vivência de um dos nossos intercambistas, né, no Canadá, onde lá ele viu essa ação dentro da escola, que originou-se por conta em algum momento, um estudante ele foi para a escola com uma camisa rosa, né, um menino, e por isso eles começaram a criticar dele, a falar dele. Então, dois outros colegas, né, tiveram a iniciativa de se vestirem também e convidar outros colegas a também se vestirem de rosa, justamente para combater essa ação que os amigos dele tinham sofrido por ter se vestido com uma camisa rosa e ter ido para a escola. Então, diante disso, no IEMA, no mês de maio, às quarta-feiras, nós vestimos rosa como uma forma de chamar a atenção para esse tipo, né, de atitude de discriminação e intimidação, seja ela por qualquer motivo, e também por qualquer outro tipo de discriminação, que é para nós nos vestimos de rosa para chamar a atenção e combater esse tipo de atitude dentro do instituto. Então, assim, é uma iniciativa excelente, né? Até porque essa ação está esse tipo de situações acontece nas escolas, não só nas escolas, mas em outros ambientes, mas é na escola onde ela tem mais a visibilidade. Então, assim, onde originou-se o bullying, né?
Da onde é que vem essa ideia do bullying? Então, a palavra bullying, ela é de origem inglesa, ela é uma palavra de origem inglesa, onde bully significa valentão, né? E o sufixo ig representa uma ação contínua. Ou seja, são atos, né? Designa atos de agressão e intimidação de forma repetitiva contra um indivíduo que não é aceito por um grupo, que geralmente na escola, ou por seu modo de se vestir, ou por seu modo de ser, por algum motivo ele sofre esse tipo de ação. Então, onde é que isso onde veio primeiro o bullying, né? Quando é que foi identificado o bullying? O bullying sempre teve, né? Vamos dizer, mas só que ele só passou a ser identificado na década de 70 por um estudioso, né? Onde ele percebeu que o bullying estava relacionado a algumas atitudes de suicídio. O nome dele é Dan Orleans, né? Que ele é professor da Universidade da Noruega. E foi no final dessa década de 70, quando ele começou a estudar as tendências suicidas dos adolescentes, o pesquisador ele descobriu que a maioria desses jovens que tinham essa iniciativa de provocar o suicídio, eles tinham sofrido algum tipo de ameaça, né? E que, portanto, o bullying, ou essa forma de intimidação, era um mal a combater. Então, desde então, se vem se trabalhando, né? Vem observando essa tendência, essa prática, e foram várias campanhas que começaram a surgir para combater esse mal, que acontece principalmente no ambiente escolar. Mas por quê? E aí a sociologia, né, ela explica que isso acontece no ambiente escolar porque é um espaço onde os estudantes, eles estão, onde ali é tipo um ambiente onde eles estão reunidos com diversas pessoas, e ali são pessoas de vários tipos, de várias personalidades, que se encontram. E por isso que acaba que o bullying ele é mais visível, perceptível no ambiente escolar. Isso não quer dizer que em outros espaços ele não vem acontecer, além da escola. Por exemplo, esse tipo de comportamento, quando acontece no ambiente de trabalho, né, ele é considerado como assédio moral. Mas aí nós já estamos falando de pessoas adultas, né, que já têm uma outra maturidade para lidar com esse tipo de situação. Então, assim, infelizmente é um mal que a gente vive, né, dentro da nossa sociedade, essa questão do bullying, né? E, assim, a prática do bullying, ela consiste num conjunto de violências que se repetem por algum período. Podem ser agressões verbais, físicas, psicológicas, que humilham e intimidam e traumatizam a vítima, né? Aquele jovem, aquele indivíduo que sofre. E então as vítimas elas acabam sofrendo agressões contínuas e ficam, né, sendo perseguidas pelo agressor, que pode ser uma única pessoa que se acha o valentão, né? Ou então por um grupo, até por uma forma da pessoa que sofre o bullying não ter como se defender. E aí mais tarde a psicóloga vai falar sobre os aspectos, né? Sobre as situações, os conflitos internos que podem desencadear no indivíduo que sofre. Então, as vítimas, elas são intimidadas, expostas e ridicularizadas. E aí vem a questão dos apelidos, né, que eles sofrem, por conta das suas características físicas, dos seus hábitos, sua sexualidade e sua maneira de ser. Infelizmente, aqui no Brasil, segundo um estudo, né, da Thales, que é uma pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem, que é uma pesquisa internacional coordenada pela Organização e Cooperação e Desenvolvimento Econômico, numa pesquisa no ano passado, no caso, os dados, né, revelados, 28% dos diretores das escolas brasileiras do ensino fundamental
apontam a intimidação ou o bullying como um problema que ocorre semanal, diariamente, nos ambientes de ensino. E aí, já nas instituições de ensino superior, os gestores relatam, correspondem a 18%. Então, a gente vê que, infelizmente, é uma prática que está aí e que nós devemos agir, buscar agir, desenvolver práticas, né, que venham fazer com que isso pare de acontecer, para a gente fazer com que os nossos estudantes, e aí não só o IEMA com os nossos estudantes protagonistas que nós temos lá, mas assim em todos os ambientes de ensino, que a gente deva combater isso, mostrar que esse tipo de atitude não é legal, que não faz bem e que a gente pode prejudicar terrivelmente a vida do indivíduo que sofre esses tipos de intimidação. Então, e aí temos aí diversas situações e em diversos âmbitos, né? Temos aí a professora de AEE, que tem aí os estudantes com alguma necessidade especial, e aí a psicóloga que fala dos traumas que essa pessoa pode desenvolver diante dessas situações vividas. Então, eu gostaria agora que vocês compartilhassem aí um pouco sobre a percepção de vocês a respeito disso, do bullying, né, no ambiente escolar, tendo em vista que a Eva prende a questão do estudante com necessidade especial, e a psicóloga fala dos traumas, né, que isso possa vir a desenvolver no indivíduo. Então, eu gostaria de começar aí pela professora, já que a nossa estudante Vitória ela não se encontra, eu gostaria que a professora Juliana, né, a professora de AE, falasse um pouco sobre a questão dos estudantes com necessidades especiais e que podem vir, por conta dessas necessidades, podem vir sofrer na escola, né, por conta dessas necessidades. Professora Juliana, a palavra é com a senhora. Seu áudio. Estou me adaptando. Certo, já me apresentei e, primeiramente, para falarmos sobre o preciso, nós entendermos quem é o público-alvo da educação inclusiva. Né? Nós temos as pessoas com deficiência, que são aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, né, como a cegueira, a deficiência auditiva, a baixa visão, a deficiência intelectual, né, a deficiência física. Temos também as pessoas com transtorno do espectro autista, né, estudantes também com altas habilidades / superdotação, que são aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com áreas de conhecimento humano, de forma isolada ou combinada, né, a área intelectual, a liderança, a psicomotora, a arte, a criatividade. Então, esse é o público-alvo da educação especial. Né? E nós também precisamos entender que existem pessoas que não têm, que não possuem a deficiência, mas sim um transtorno de aprendizagem, como a dislexia, a disgrafia, a descalculia, a desortografia e outros transtornos que afetam nessas habilidades escolares que influenciam nessa aprendizagem do sujeito, né? Além disso, nós temos também as pessoas com dificuldades de aprendizagem, né, que se relaciona com fatores do mundo interno, do sujeito, a personalidade, né, os conflitos emocionais e os vínculos que o próprio sujeito ele estabelece com a aprendizagem, certo? Então, entendendo isso, né, nós percebemos que essa realidade educacional ela não era vista. Outrora, as pessoas com algum tipo de deficiência ou que eram diferentes do padrão que a sociedade ela impõe, elas eram segregadas da sociedade, elas eram deixadas para trás. Não tinha vez, não tinha voz, não tinha a educação. Né? Então, a educação inclusiva ela é uma realidade desafiadora para as instituições de ensino. Vocês concordam comigo? Né? Quando eu falo que ela é uma realidade, mesmo se tendo amparados legais, ela ainda é uma realidade que é desafiadora, porque é nova. Né?
o que causa a nossa preocupação com a relação desses estudantes que possuem alguma deficiência, algum transtorno de aprendizagem, alguma dificuldade de aprendizagem com os demais da escola, pois nós sabemos que o acesso à educação é um direito independente de nossas diferenças físicas, intelectuais, sociais e culturais. Todo mundo tem direito à educação pública de qualidade, a uma educação de qualidade. Então, é necessário que nós tenhamos um ambiente que favoreça não somente a aprendizagem, não está ligado somente à aprendizagem daquele estudante, daquele sujeito, mas o respeito ao próximo, ao lado emocional daquele indivíduo, que é como nós chamamos no IEMA, a educação interdimensional, ver o sujeito como um todo, ver o aspecto cognitivo, o aspecto emocional daquele sujeito. Então, na sociedade, quando nós não respeitamos as diferenças, né, e tudo aquilo que foge do padrão, como eu falei, nós manifestamos atitudes distintórias. Por exemplo, nós olhamos aquele indivíduo e percebemos, aquele ali é o doidinho, aquele ali não aprende. Então, a gente já vai com a noção pré-concebida, né? Já estamos sendo preconceituosos. E muitas vezes nós transformamos esse preconceito, essa discriminação em intolerância, né? Intolerância, em práticas de bullying, que são justamente o que a bibliotecária Rila falou, esses atos de violência ou emocional contra essa outra pessoa, né? Quando nós percebemos que aquele sujeito ele já não está mais gostando daquela brincadeira, já não é uma brincadeira, já é algo que está ferindo o emocional daquele outro. Então, nós precisamos entender que a partir da democratização do ensino, né, do acesso dos estudantes ao acesso ao ensino comum, a essa escola, porque, como eu falei antes, eles não tinham direito a esse ensino, eles não tinham direito a essa escola, eram segregados. Então, com esses direitos garantidos, né, através de documentos internacionais, legislação brasileira, na perspectiva inclusiva, como, por exemplo, a Constituição Federal de 88, que ela vem no seu artigo 208 falando sobre esse atendimento a essas pessoas. Também temos a Declaração de 1994, nós temos a Declaração Mundial de Educação para Todos. Todos esses documentos, eles enfatizam a necessidade, né, a inclusão como um compromisso de todas as escolas e das sociedades mais evoluídas. Então, nós precisamos entender que a escola ela tem que ser inclusiva, que o ambiente ele tem que ser inclusivo. Nós temos também a LDB, que é a Lei 9.394/96, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação. Nós temos também a Lei de Inclusão, que é a 13.146/2015. Então, nós precisamos entender que existem leis, que existem direitos, que existe ali tudo amparado. E o século XXI, ele exige de todos nós uma postura diante dessa grande diversidade que vivemos. Exige uma sociedade inclusiva, uma sociedade dinâmica, uma sociedade que respeite o outro e a sua decisão, que respeite o outro e suas limitações. Então, o ser humano ele tem um papel primordial nessa nova sociedade. Já não vivemos mais naquela época que era correto eliminar o diferente. Antes, nós eliminávamos, antes nós falávamos que era para ser deixado de lado, desde a época de Aristóteles, Platão, em 1930, quando surge Maria Montessori, ela já vinha nos falando dessa perspectiva, né? Eles já vinham apontando que era errado o que se fazia antigamente, que era errado eliminar o diferente, que era errado eles não terem direito à escola, eles não terem direito à educação, não terem direito à saúde, não terem direito a transporte, a outras garantias que se veio agora mais recente. Então, a escola ela é um dos papéis mais importantes, né, para esse meio de transformação de valores. Assim, nós precisamos assumir nossa responsabilidade na formação do sujeito e garantir que os estudantes eles tenham um convívio saudável,
né, que eles consigam se respeitar, que eles consigam entender o valor do outro, que ele consiga perceber que existe diferentes tipos de cultura, diferente tipo de jeito, cada um aprende da sua maneira, tem um que aprende de um jeito, tem outro que aprende de outro, então é necessário, nós precisamos compreender e apontar caminhos para acabar com os casos de bullying no ambiente escolar, né, no ambiente educacional. Apontar esses caminhos não é falar, tem ali o problema. E o que eu posso fazer? Qual é a solução? Né? Nós não podemos ficar neutros, né? Não existe, para mim, no meu entendimento, não existe neutralidade quando o assunto é bullying contra pessoas com deficiência ou transtorno de aprendizagem, quando o assunto é discriminação, quando o assunto é preconceito. O tema é estar aí. Nós devemos discutir, colocar o nosso ponto de vista, nós devemos ser críticos e entender a importância de falar sobre esse assunto. Então, é fundamental que as mudanças, elas realmente, de fato, aconteçam, não fica ali só na lei, né? Porque eu falei algumas leis, eu falei alguns decretos, algumas resoluções, mas é importante que as coisas aconteçam, que a mudança ela aconteça, que as mentalidades elas se modifiquem, né, que a aceitação da diversidade se concretize. Nós devemos aceitar e nós devemos ampliar essa sensibilização. Eu sou muito do quesito de que nós não conscientizamos. Ninguém coloca ali a mão na cabeça do outro e faz, meu filho, você tem que ser assim, você tem que respeitar, você tem que fazer isso. Não, nós podemos sensibilizar, fazer o outro sentir aquela realidade, fazer o outro entender aquela realidade, aquele universo. Então, é preciso que cada indivíduo que compõe a equipe escolar, ele assuma a sua parte em conversar, em sensibilizar sobre o bullying contra essas pessoas com deficiência, ou transtorno de aprendizagem, ou dificuldade de aprendizagem, que eu falei lá no início, a diferença de deficiência para transtorno de aprendizagem, para dificuldade de aprendizagem, é necessário uma conversa aberta, sem tabus, sem noções pré-concebidas, porque às vezes nós chegamos ali dentro da sala de aula, eu me coloco também dentro da sociedade, então eu falo, às vezes nós chegamos na sociedade, ou nós chegamos em determinado ambiente, em determinada instância, pode ser a escola, outro local, a igreja, e nós chegamos e falamos de forma preconceituosa, sem nem perceber. Nós falamos do outro sem nem perceber. Nós julgamos o outro sem nem perceber. Então, é interessante que a gente comece a perceber que isso não é certo, que não é certo, que é preciso se conversar, é preciso se tirar esse tabu, é preciso se desmistificar essas noções preconcebidas, né? Fazendo o estudante, nós como educadores, né? Nós como pessoas que estamos ali trabalhando com esse estudante, é fazer o estudante entender. Mas entender o quê? Entender o que são deficiências, entender o que são transtornos de aprendizagem, entender como é que esse sujeito ele pensa, como é que esse sujeito ele passa por esse processo, né? Como é que ele se apresenta no contexto educacional. Então, como é que isso acontece dentro do ambiente educacional? Como é que essa pessoa com deficiência ou com transtorno de aprendizagem ela vai se comportar ali naquele ambiente? O educador ele tem que fazer, sensibilizar através da conversa, sem tabus, sem dizer que, por exemplo, eu acredito que aquele estudante ele não vai aprender, que aquele estudante, né? Então a gente temos que nos policiar mediante aos nossos termos, né, mediante como é que a gente vai expor isso para o nosso estudante, para nós não sermos intolerantes. É necessário
Parece que a Juliana travou. Ana Carla? Oi. A Juliana travou? Travou. Eu não consigo te ouvir. A gente espera ela voltar para ela finalizar, concluir Eu a acho que ela fala. deve ter tido algum probleminha aqui com a internet. Problemas técnicos acontecem. Tudo bem. Só um instante. É verdade. Deixa eu ver. Ela deve estar conectando novamente. Ai, gente, eu acho que ela tá voltando. Boa tarde. Rila tá escutando direitinho? Oi, tô consigo te ouvir. Certo. Como Eu teve. acho que... Oi? Continua. Posso prosseguir? Dar início à minha fala? Prossegue. Eu passo a palavra agora para a psicóloga Ana Carla, que trará suas contribuições a respeito sobre o tema, até a professora Juliana voltar para concluir a fala dela. Então, a palavra é com você, Ana Carla. Certo. Gente, boa tarde. Infelizmente, né, aconteceu o probleminha com a fala da professora Juliana, ela bem interessante, né? Ela concluir para eu iniciar a minha. Mas então, mediante todas essas falas, a gente tem que compreender as consequências, né, psicológicas que essa prática acaba ocasionando nas pessoas, né? Infelizmente, é muito comum na escola essa questão de ameaçar, essa questão de uma pessoa que se acha mais firme, mais segura, e olhar em uma fraqueza em outra pessoa e aí agir, né, com esses comportamentos denominados inadequados, agressivos, né, que não tem nada a contribuir, né, sim a destruir. Então, assim, as principais consequências, né, com as pessoas que sofrem esses tipos de violência, digamos assim, são os choros constantes, a raiva, né, mediante uma tristeza que não sabe explicar, durante o dia a dia, ali vem os sentimentos de medo, sentimentos de insegurança, de angústia. Voltou a professora Juliana. É melhor ela terminar? Cadê? Voltei, Oi, gente, minha Juliana. internet caiu. Tá bom, então. Deixa eu só finalizar a minha fala. Conclui a tua fala. Isso. Certo. Eu estava falando justamente, né, que o professor, ele, no seu ambiente educacional, né, ele tem como sensibilizar sobre o bullying contra essas pessoas com deficiência ou com transtorno de aprendizagem ou com dificuldade de aprendizagem, né? Ele precisa ir aberto, ele se despir dessa roupagem, né, de outrora, dos pensamentos antigos, ir sem tabu,
né, com essas noções, sem essas noções preconcebidas, fazendo o estudante entender o que são essas deficiências ou transtorno de aprendizagem, como é que esse sujeito ele passa por isso, como eu vinha falando. Então, é necessário investir nessa parceria com a família e no aperfeiçoamento profissional, né? Porque eu só vou poder repassar, mediar esse conhecimento se eu conhecer o assunto, conhecer a temática, né? Nós não podemos falar sobre aquilo que nós não conhecemos. Então, é necessário se debruçar sobre as literaturas, estudar sobre a temática, conversar com algum profissional que entenda, que compreenda sobre essa temática, né? Levar palestras, sensibilizar mesmo a comunidade escolar como um todo, estudantes, profissionais, os educadores, né? Toda a equipe escolar, para que ele se sinta ali no dever, na responsabilidade de sensibilizar aqueles estudantes. Então, é necessário investir nessa parceria, porque a sociedade mudou. Como eu falei no início, nós não estamos mais naquela era que o diferente, o que era fora do padrão era deixado, era excluído, era deixado ali segregado. A nossa sociedade, ela mudou, o século XXI está bem aí, é um século inclusivo, né, que nós falamos sobre inclusão, né, e também temos dados, segundo a organização, por exemplo, Mundial de Saúde, com dados de 2011, existe 1 bilhão, né, de pessoas que vivem com algum tipo de deficiência. Então, isso significa dizer que 1 em cada 7 pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência. Então, nós precisamos nos informar, precisamos buscar, precisamos nos colocar no lugar do outro, ter empatia, sermos empáticos, precisamos discutir sobre esse assunto, essa temática, sem tabu, sem nenhuma noção preconcebida, e eu acredito que sensibilizar, a palavra é sensibilizar, sensibilização, é se colocar no lugar do outro, né? E assim eu encerro a minha contribuição falando a respeito desse bullying contra essas pessoas que têm deficiência no ambiente educacional, contra essas pessoas com transtorno de aprendizagem, né? É interessante nós falarmos sobre isso, é interessante nós dialogarmos no espaço educacional sobre isso, certo? Agradeço a Riula. Cadê Riula? Oi. Agradeço o convite para essa roda de conversa e vamos aí dialogando, surgindo os questionamentos, a gente vai tirando as dúvidas, né, falando a respeito mais um pouquinho, tá bom? Ok, sim, senhora. Então, Ana Carla, a palavra está com você agora nesse momento. Certo. É muito importante todas as falas aqui, a fala da Juliana referente às pessoas que enfrentam, né, esse tipo de violência, como é difícil, né, lidar, como é difícil encarar, né, o que se fazer, é o que a gente mais se pergunta, né, mas diante de uma situação dessa, o que se faz, né? Então, assim, ao decorrer da minha fala, eu vou falar um pouquinho das consequências psicológicas, e eu acredito que possa responder várias perguntas, né? Então, assim, infelizmente, como eu iniciei falando, acontece muito no ambiente escolar, né? Esse tipo de comportamentos ditos inadequados de certos alunos que se sentem mais fortes, se sentem mais dono de toda a situação e olha a fragilidade do outro e acaba que usa ali como algo para se sobressair, às vezes para ter atenção, às vezes para ser o mais popular, né, da escola, e tem várias questões, tem vários fatores, né, que acabam estimulando esses comportamentos inadequados em certos alunos, né. A gente pode observar que sempre existe 3 perfis, né, o agressor, a vítima e aqueles que estão ali observando, né, os observadores. E os observadores acabam reforçando um comportamento inadequado do agressor, sorrindo, achando graça, repetindo os apelidos, às vezes, que ele emite ali para a pessoa que está sendo vítima, né? Então, a gente começa a compreender todo um contexto, né, que infelizmente acontece, a gente precisa estar consciente disso, e a escola, o ambiente educacional, ela tem que preparar o ambiente, ter um plano de estratégias de intervenção mediante essa situação.
eu acredito que não tem que deixar acontecer para ter um planejamento, para ter ali uma intervenção. Eu acredito que desde o início das aulas, desde o acolhimento, dos primeiros dias de aula, o ambiente educacional ele tem que estar preparado, né? Para ter ali planejamento, para ter ali uma estratégia, né, de como prevenir para que não possa deixar acontecer. E se acontecer, que seja poucos casos, né, para que não venha a perder o controle disso, né. Então, assim, as principais consequências do bullying, né, na pessoa que sofre, os choros constantes, né, isso são os sinais, né, raiva e tristeza, sendo que no dia a dia manifesta sentimentos de medo, insegurança, angústia, né? Desvalorizando suas próprias qualidades. As pessoas que acabam acontecendo isso, né? Ela acaba desacreditando no seu potencial, nas suas habilidades, e acaba acreditando na fala do agressor, né? Eu sou incapaz, eu sou uma pessoa inútil, enfim. Né? Então, essas situações que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que utilizar ali as estratégias, né? Outros exemplos, né? O desinteresse pela escola, além de isolamento e ataques de pânico, né? Ansiedade, comportamentos até mesmo violentos para tentar se defender, né? Alterações físicas, como dificuldade para dormir, distúrbios alimentares e até mesmo consumo de álcool e drogas ilícitas, né? Que a gente precisa ter muito cuidado. Também pode resultar os problemas a longo prazo, né, que são a dificuldade de se relacionar com as pessoas, provocando até estresse no futuro trabalho, né, pouca capacidade para manter uns relacionamentos tanto de amizade como os amorosos, dificuldade na tomada de decisão por conta da insegurança, por conta das incertezas, né, tendência à depressão, baixa autoestima e pouca rentabilidade no trabalho devido a essa falta, né, de segurança, de autoconhecimento, né? Então, assim, quando isso acontece na escola, a gente precisa trabalhar o aluno o autoconhecimento, ele precisa se conhecer bem, né? Saber quem ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele pode evitar, né? Então, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento, fazendo com que ele faça perguntas para si mesmo, para que ele possa responder o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso evitar, o que não está no meu controle, eu não posso fazer nada, eu tenho que saber lidar da melhor forma possível, né? Então, são esses tipos de estratégias que a gente, nós psicólogos, acabamos trabalhando com aquele aluno que está sofrendo essa determinada situação, para ele conseguir lidar, né, com essa questão, né? Então, assim, não necessariamente todas as pessoas que sofreram, né, bullying ou sofrem bullying vai ter essas consequências, né? Não necessariamente. Vai depender muito do estado emocional, do apoio familiar, do apoio da escola, né? Vai depender muito disso. Alguns conseguem lidar, conseguem ter o processo de resiliência, passar por esse momento conflituoso, passar por esse momento difícil, mas volta a seu estado normal, mais confiante, mais convicto, mais seguro, né? Então, assim, não necessariamente a gente vai generalizar que todo mundo vai ter essas consequências, não, né? Depende muito do estado ali emocional, e se esse aluno chegar a um profissional de psicologia, claro que vai ter toda uma análise, toda uma avaliação para trabalhar aquele caso individualmente, conforme as necessidades daquela pessoa, né? E eu acredito que a forma de prevenção também, né, contra o bullying, né, é a gente organizar o contexto educacional, como eu falei no início, né? O contexto ter umas atividades planejadas, de modo a prever as consequências, né? De modo a prever, se algo acontecer, a escola está ali preparada. Porque, assim, um ambiente, se as pessoas que convivem ali naquele ambiente, se a cultura daquela escola for uma cultura de cooperação, de trabalhar, de ter empatia, como bem a professora Juliana enfatizou, ter empatia, ter sensibilidade, né? Muito difícil acontecer esse tipo de comportamento dos alunos, né? Muito difícil acontecer essa prática do bullying, né? Então, assim, o modo de prevenção é que a escola, o ambiente escolar, ela esteja preparada já com planejamento de combater, de ir
ao encontro a isso, né, e assim, favorecendo empatia, solidariedade, cooperação, né, realizando muitas atividades em grupos de reflexão, de sensibilidade, de se colocar ali no lugar do outro, né, as atividades grupais, elas são excelentes para a gente conseguir saber lidar com o que é diferente de mim, com aquilo que, eu consigo me comportar assim, mas o outro não consegue, e tá tudo bem, é a forma dele, é como ele consegue entender, é como ele consegue se comportar, e tá tudo bem. Não necessariamente o meu comportamento, ele é o exemplo, ele é o padrão, e todo mundo tem que seguir ele. Não, cada um tem a sua forma de se comportar, a sua forma de lidar com as situações. Tem pessoas que são mais seguras, alunos que não ligam tanto para isso, não dá tanto ênfase para isso. Outros alunos já dão muito ênfase para isso, já ficam desanimados, já tem ali um desinteresse pela escola e pela educação, acaba que aquele lugar se torna aversivo, ele já começa a fugir, a se esquivar de certas situações, né? Então, assim, o ideal é que a escola repense, né, como os comportamentos de bullying se manifestam, as causas e como mantém na escola, né, que são as consequências, e promova atividade envolvendo todos os alunos, de modo que um bullying perca seu reforçador para os alunos agressivos, né, e ali os observadores, né, e, além disso, favorecer um contexto no qual as crianças vítimas possam proteger de tais comportamentos. E, assim, ajuda no processo de impedir que o bullying se naturalize, né? Algo natural, né? Acontece. É assim mesmo? Não, não é assim mesmo, né? Para mim, possa ser que não afete tanto, mas para o outro, possa ser que afete muito, né? Então, assim, não é algo natural, né? A gente não tem que olhar isso como algo que acontece e pronto, acabou, né? Tem que combater mesmo, né? Então, isso a gente precisa trabalhar desde a cultura da escola, né? A cultura ali do ambiente, para a gente, quando os alunos chegar, já encontrar, né? Comportamentos na gestão, comportamento nos professores, olhar aquilo como um incentivo, né, de realizar comportamentos adequados e assim prevenindo muitas coisas, né, prevenindo muitas situações. Então, assim, olhando pelo olhar o contexto escolar, né, a gente precisa fazer essa reflexão, né, que às vezes é preciso mudar a cultura ali, né, porque a cultura são comportamentos e que bom que os comportamentos eles podem ser modificados, a gente pode mudar a nossa forma de nos comportar, né, mas para isso precisa ter um motivo, né, para mudar, porque o comportamento, porque eu não tenho que agir mais com o bullying com o meu colega, porque eu preciso ser uma pessoa mais solidária, uma pessoa mais sensível ao outro, né? Eu preciso ser empática, porque eu estou ganhando com isso, eu estou conseguindo me relacionar de forma empática, ter relacionamentos interpessoais, e isso é bom. E aí gera um ambiente saudável, um ambiente que eu possa me desenvolver e fazer com que os outros também se desenvolvam de forma saudável, né? Sem necessariamente estar com a saúde mental ali comprometida, né, mediante essa situação. E assim, todo mundo aprende junto, e quando acontecer uma situação específica, é claro que nada garante que 100% vai mudar, né, mas se acontecer alguma coisa, a grande maioria vai estar mais consciente, mais sensível de dizer não, de combater, de sensibilizar-se, de usar a empatia, de se colocar no lugar do outro, que eu acho isso muito importante, né. Então, essas formas da gente prevenir e ter muito cuidado, porque as consequências psicológicas elas são muito sérias, não necessariamente para todos, mas se existe, né, a gente precisa prevenir, a gente precisa agir com solidariedade e cuidar um dos outros. Muito bem, Ana Carla, a sua fala, muito obrigada pelas suas contribuições aqui na nossa roda de conversa. Temos até algumas perguntas aqui, algumas Sim. até você já respondeu. Eu anotei aqui. Mas, assim, quando você fala sobre a questão do autoconhecimento do estudante, para nós, assim, é bom porque o IEM, ele trabalha com o projeto de vida do estudante, né? E ajuda, antes de tudo, o aluno ele tem que se conhecer, né? Buscar identificar quem é ele dentro daquele espaço. E a partir daí, se ele ainda não tiver um projeto de vida,
que é um sonho, algo que ele pretende conquistar daqui a alguns anos, e onde o IEMA é o canal que vai ajudá-lo, né, a chegar a tornar real esse projeto de vida. Então, pelo menos aí o nosso instituto ele já trabalha nessa questão do autoconhecimento, né, para poder fazer ou desenvolver o seu projeto de vida dentro do instituto, o seu projeto de vida. E aí a gente agradece. E o professor Renato, ele fez uma contribuição, né? Ele perguntou aqui para a gente, quando essa situação acontece, qual a melhor forma de agir? E aí eu acredito, você até falou também na sua fala, mas que é conversar, né? Fazer com que o estudante que pratica esse tipo de coisa venha compreender que não é legal, não cabe no ambiente escolar e não cabe em nenhum outro ambiente, porque de uma forma ou de outra ele vai estar prejudicando o outro estudante. Então, é tentar mesmo trabalhar a questão da conscientização dos nossos estudantes, para que eles não venham ter esse tipo de atitude, nem na escola, nem em qualquer outro ambiente. É algo assim, Rila, é muito individual, né? Porque, assim, se acontece com um determinado aluno, tem que entender, né? Compreender a forma que ele está lidando, quais as dificuldades dele entender, como ele se sente naquele momento, é muito importante, né? E ali montar com ele, lembrá-lo de quem ele é, do que ele acredita, né? Como ele acha mais confortável viver, como ele acha mais confortável se comportar, e reforçar que está tudo bem mediante tudo isso, né? E a outra pessoa que teve esse comportamento de agir com violência, né? Levar ele a uma conscientização, né? E trazer ele para um grupo, para que ele possa ter ali vivências grupais, que ele possa ali também ter uma oportunidade de ter uma chance de aprender novos repertórios comportamentais, novas habilidades sociais, de se relacionar melhor, né? Eu acredito, assim, que não é punindo ele que a gente vai conseguir uma melhora no comportamento dele, mas trazer ele para o grupo, trabalhar ali todas as questões grupais e fazer com que ele tenha uma oportunidade de escolher ter um novo comportamento, né, ter uma nova forma de se comportar mais assertivamente do que agressivamente, né? Eu acredito, só dando uma contribuição à Ana Carla, que nós também precisamos, além de entender a pessoa que sofre esse ato de bullying, nós temos que entender o agressor, o porquê que ele faz isso, qual é o processo interno que acontece, se é um processo dele emocional, se é a questão do autoconhecimento, ou se é a questão mesmo familiar, do contexto social que ele vive. Então, nós temos que entender os dois lados e trazê-los para a ação, trazê-los para a prática, para o conhecimento, tentar sensibilizar e mostrar que isso não é o certo, né? Então, eu acredito que as duas vias, elas têm que ser entendidas e têm que ser encaminhadas. Isso mesmo, professora Juliana. E aí, professora Juliana, o professor Nedson, né, ele fez um comentário feito das questões das políticas sociais voltadas para a inclusão, né? E aí, ele, com relação a isso, ele pergunta assim, qual seria a dificuldade para a efetivação dessas políticas sociais para a inclusão, né? E no comentário dele, ele fala sobre a questão da sensibilidade, né? Da sensibilização dos outros estudantes. Então, a senhora acredita que é isso, é trabalhar a sensibilidade do estudante para a questão da inclusão? Sim, eu acredito que é pela sensibilidade, como ele colocou, que políticas públicas, elas estão postadas, existem leis, decretos, resoluções, nada como uma lei de inclusão, que eu falei, ela garante, ela assegura a educação, as pessoas com deficiência, o trabalho, a saúde, todos esses direitos, eles são garantidos. E por que eles não acontecem de fato?
Por que não acontece na nossa sociedade? Por que às vezes nós chegamos em um ambiente, em uma indústria ou em um local de trabalho e nós não vimos aquilo que é colocado por lei, que deve ter pelo menos 5% dos trabalhadores com deficiência? Porque nós chegamos no ambiente educacional e algumas escolas e eles não aceitam, dizem que não tem mais vagas, dizem que não tem mais ali como dar suporte àquela pessoa que tem um transtorno de aprendizagem ou que tem uma deficiência. Então, isso parte muito do ser humano, né? Do caráter, da sensibilidade, em se colocar, né, no lugar do outro, para que se aconteça de fato essa efetivação dessas políticas sociais, dessas políticas públicas, e que elas sejam respeitadas e atendidas, né? E nós quanto sociedade, nós temos que fiscalizar. Aquilo ali está acontecendo de forma errada, aquilo ali não é o certo. O que eles estão fazendo com aquela pessoa com um transtorno de aprendizagem ou com uma deficiência é o errado. Então vamos ali, vamos cobrar. Cadê o direito? Cadê a lei? A lei, ela nos ampara isso. Então vamos lá, vamos ver como é que nós podemos mudar essa situação. Então, eu concordo quando ele fala realmente que para essa efetivação é necessário o entendimento, né? Sair dessa questão do senso comum, é porque é doidinho, porque é isso, porque é especial. Não é isso, né? Não é isso que está em questão. É que ele tem uma deficiência, é que ele tem um transtorno e que ele tem um direito. É como qualquer outra pessoa, entende? Né, a questão da empatia, que é uma coisa que a gente se discute muito. E dentro do IEMA, a gente tem um pilar que os estudantes eles precisam ser autônomos, competentes e solidários. Então, é importante, né? A gente trabalha essas três coisas para que o estudante do IEMA ele seja autônomo, competente e solidário, e isso tenho certeza que contribui para que eles não venham desenvolver essas práticas dentro da escola ou em qualquer outro ambiente. Isso não quer dizer que nós não tenhamos, né, essas práticas, mas que elas são acontecem de forma mínima, e rapidamente a gente faz o possível para combater, para que ela não venha alcançar escalas maiores. Eu não sei se quando chega 1 hora de live, se ela cai e se ela encerra por ela mesma. Então, por conta disso, e aí nós estamos com 52 minutos já de conversa, eu gostaria que nós falássemos das nossas dicas de leitura, né? Que a gente deixa assim como uma dica para o estudante ou para as pessoas que estão acompanhando a nossa roda de conversa, que queiram perceber mais ou entender mais essa questão do bullying através da literatura, né? Então, que ela possa Temos ler uma pergunta. Riula. Oi. Temos uma pergunta da nossa querida protagonista Abigail Monteiro. Ela está Abigail. Isso. Qual é a pergunta dela, professora? Deixa eu ler aqui. Como ajudar as pessoas que sofrem com isso, né? Pois eles perdem a confiança com os colegas e tentam de tudo se afastar. Como se aproximar deles? Acho que foi direcionada para psicóloga, para Ana Carla. Oi? Sim, uma pergunta bem interessante, né? Sim. Como ajudar as pessoas que sofrem com isso, pois eles perdem confiança com os colegas e tentam de tudo se afastar, como se aproximar deles, né? É bem natural que quando uma pessoa ela sofre esse tipo de violência, a tendência dela é não querer estar mais perto dessas pessoas, né? E às vezes outras que estão ali fora da situação tendem a acolher e ela ficar um pouco resistente, com medo, insegura, né? De ter novas relações interpessoais. E aí o que acontece, né? Você pode acolher de uma forma que ele possa se sentir seguro, né? E confiar em você, conversando, sendo gentil, tendo comportamentos de gentileza, comportamentos de empatia, de dizer que você está ali
do lado dele quando ele precisar, e aos poucos, no tempo dele, no momento da pessoa, ele vai se aproximar, ele vai dar oportunidades, né, para novos relacionamentos. Mas, assim, o que eu acredito é que é você insistir, né, em estar ali perto, de dizer que você quer ajudar, de dizer que você quer ficar ali do lado, né, quando ele precisar. E entender que vai ser aos poucos. Se ele for resistente no primeiro momento, se ele for resistente no segundo momento, não desista dele, né? Ele vai precisar que a gente tenha um pouquinho mais de persistência ali para buscar de volta, né, ele para o convívio interpessoal. O professor Garves, que também está aqui conosco, ele até diz que ele faz um comentário a respeito disso, né? E que nós não temos que também pensar só na pessoa que está sofrendo bullying. A gente também tem que ver o lado da pessoa que está praticando bullying. Então, a gente tem que, além de ajudar quem sofre, nós temos também que ajudar quem pratica, né? No caso, inibir, arrumar um jeito de inibir o agressor, né? E tentar ajudar para que ele não venha repetir, né? Trabalhar essa questão com ele para que ele não repita as práticas de bullying com o colega e também dar um suporte para quem sofre, para que ela não venha aí, como é que eu posso dar uma importância tão grande para as agressões sofridas, para as inibições sofridas, que ele venha desenvolver alguma doença, não é isso? Tem até outros. Aí o Rian Barbosa, ele também faz uma outra pergunta, que é como conviver com essa prática e minimizar os seus efeitos dentro do ambiente escolar. Penso eu, e se as colegas quiserem também aí contribuir, que é a questão mesmo de conversar, né, de sensibilizar, mostrar que isso não é legal, que não é cabível ao ambiente escolar e nenhum outro ambiente, e mostrar outros que isso não vale a pena estar praticando, e que o quanto que isso pode prejudicar o colega que sofre. Eu penso que esse é o caminho, é a questão mesmo de sensibilizar, mostrar Sim, que mesmo. isso não é legal, não faz parte do ambiente escolar. E aí tem alguns parabéns aqui também pela temática discutida, parabéns à psicóloga, né? A professora Juliana também, pelo trabalho desenvolvido, a bibliotecária, e aí a gente agradece também todos os que estão aqui conosco. E tem uma outra pergunta que eu até, eu creio que é a Letícia Fernanda, e aí a psicóloga talvez tenha uma visão mais ampla, né? Onde ela pergunta e quanto ao bullying entre os adultos. Porque até no início da minha fala eu falei que com relação aos adultos, e acontece, está mais visível dentro do ambiente de trabalho, vem como uma agressão moral, ou com um assédio moral. E essa foi a percepção que eu tive, né? E aí, Ana Carla, o que diz a respeito disso? Sim, ficou bem amplo, né, a pergunta dela, né? Mas, assim, quanto aos adultos, é bom trabalhar essa questão da assertividade, né? De trabalhar, de se comportar assertivamente, né? De ter ali um diálogo maduro, de compreender o porquê daquela situação, por que tal pessoa está agindo desse jeito, e ali manter a comunicação. Eu acredito que entre adultos é muito importante manter essa comunicação de uma forma mais assertiva. Aí vai depender da situação, o porquê da situação, vai ter toda uma análise do contexto, né? Para intervir, para poder trabalhar essa questão. Onde ela pergunta é como agir quando presenciamos esse tipo de atitude, né? A questão de uma pessoa fazendo bullying com outra na escola onde que ela estuda. E aí, Emanuele, a primeira questão é tu precisas comunicar o gestor da escola, né? Os professores, eles precisam tomar conhecimento, porque aí a gente entende que são as pessoas maduras e mais capacitadas
para conversar com os estudantes, tanto quanto o que pratica, quanto o que sofre bullying, e também não te impede de agir, tá, Emanuele? De conversar com o seu colega que sofre o bullying, né? Talvez ele quer conversar, ele quer desabafar a situação que ele está vivendo, e também tentar conscientizar o teu colega agressor. Mas, a princípio, os professores, no caso, e a gestão, ela precisa tomar conhecimento, porque ela tem mais maturidade, né, e mais autoridade também para chamar tanto o agressor quanto a pessoa que sofre o bullying para conversar e tentar ajudar da melhor forma possível. Então, temos aí 1 hora já de roda de conversa, não fomos cortadas, mas aí já estamos a 14 horas e 33 minutos. A Emanuele está agradecendo. Então, eu gostaria, né, agora, que já que a nossa live não foi interrompida, eu só gostaria de dizer a vocês, compartilhar, que nós temos aqui, né, leis no Brasil, inclusive temos a Lei 13.277, que instituiu o dia 7 de abril como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Então, também é uma data em que a escola pode estar se mobilizando, de modo geral, para chamar atenção para o combate a esse tipo de situação no ambiente escolar, chamar atenção para a prática do bullying, né? Temos também a Lei 13.633, que é de 2018, que aí já é mais recente, que também trata sobre a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, né? E também é a promoção da cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Então, é outra lei também que vem agregar, né, valores para que nós tenhamos essa autoridade e essa autoridade de trabalhar na escola essa questão, né, de medidas de conscientização e também da promoção de cultura e de paz. Temos ainda, que creio que é a lei mais, deve ter sido uma das primeiras leis voltadas para esse tema no Brasil, que é a Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, ou seja, um programa de combate à intimidação, de combate ao bullying. Então, fica aí a dica para quem quiser também conhecer um pouco mais e saber como agir, em que momento tomar as atitudes referentes a esse tema para combater. Fica aí a dica para quem quiser saber mais dentro das leis, né? Então, eu gostaria que agora nós fôssemos para as nossas dicas, tá? De leitura, já que estamos aqui numa roda de conversa, onde já temos bastante informações sobre o bullying de modo geral, o bullying com relação às pessoas com necessidades especiais e também dentro da psicologia. Então, eu gostaria que agora vocês deixassem as suas dicas de leitura, começando aí pela psicóloga Ana Carla. Qual é a sua dica de leitura que você deixa aí para nós e para aqueles que estão acompanhando a nossa roda de conversa? Certo. Gente, então, eu li uma vez um livro muito interessante, muito emocionante também, é O Extraordinário, que fala a história de uma criança, um garoto, né? Todo mundo acho que já conhece, né? Porque é lindo demais essa história, né? Ele nasceu com uma deformidade, né, facial, fez 27 cirurgias, e aí chegou a 10 anos de idade, ele teve que encarar, né, a escola, como que ele ia frequentar a escola, né? E aí é uma história linda, muito interessante, vale muito a pena a leitura. É O Extraordinário. Tem microfone, Vila. Professora Não. Juliana. Ah, tá. Isso. Vamos lá, a sua dica de... Vamos lá. Minha indicação do livro se chama Tem Lugar Aí para Mim. Ele é da Fátima Mesquita, a autora dele. É uma linguagem bem acessível
É um livro que ele fala sobre direitos humanos, sobre respeito à diversidade. Ele vai situando a gente no espaço, né, quando era possível escravizar, torturar, quando era preciso essa questão da segregação que eu falei, né, ainda há pouco para vocês, né? E ele vai falando também, ajuda a entender como é que surgiu essa questão dos direitos humanos, como é que surgiu essa questão do preconceito, explica o que é racismo, o que é bullying, o que é xenofobia, né? A intolerância religiosa, ele fala também sobre isso, fala sobre deficiência, aborda sobre o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é um livro bem didático, uma linguagem bem acessível, né? E você encontra ele na internet, no Amazon, no Mercado Livre, ele também é bem baratinho, uns R$ 36. Podemos deixar, a bibliotecária também não pode deixar de dar sua dica de leitura, né? E aí eu trago um livro que é da nossa biblioteca, né? Da UP Cururupu, da biblioteca Flávio Picanso. Logo quando nós iniciamos no ano de 2018, foi um dos livros mais lidos pelos nossos estudantes. E aí, ao perceber o interesse dos estudantes por esse livro, eu busquei conhecer a história, né? E fala sobre o quê? Justamente sobre o bullying sofrido por uma menina também no ambiente escolar, que é Como é Duro Ser Diferente. Esse é o livro da Giselda Nicoleles. Foi um livro que os nossos estudantes leram muito. E aí eu também procurei ler para saber de que se tratava. E aí eu descobri que fala sobre o bullying. E creio que tenha sido por isso que chamou bastante a atenção dos nossos estudantes. Então, a minha dica de leitura é um livro Como é Duro Ser Diferente, da Giselda Nicoleles. Para os nossos estudantes da UP Cururupu, nós temos esse livro na nossa biblioteca. Temos vários exemplares. Também ele pode ser adquirido nas lojas aí de livros, tanto online quanto nas livrarias. Creio também que esse livro deve ter nas outras unidades das outras UPs. E ele é um livro bem facinho de ler, tá? Tem uma leitura bem acessível. Ele não é um livro muito grande e tem uma leitura bem legal. E essa que é a minha dica de leitura. Gente, alguém tenha mais alguma contribuição? Só agradecer mesmo pela oportunidade, né, de contribuir com a educação, que eu acredito que é um tema muito importante, com certeza faz parte da nossa realidade, infelizmente, né, mas eu acredito de alguma forma ter passado essa informação de uma forma leve, né, que as pessoas, as nossas crianças e adolescentes possam entender, né, que se trata de um tema muito importante, como isso precisa ser combatido, né. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada, professora Juliana, também, pela sua fala. Aprendi muito com vocês duas hoje aqui, né? E espero ter mais contato com vocês. Agradecer. Olá. Eu também quero agradecer, né, o convite da bibliotecária, da Rila, para esse projeto Picture Day. Falar um pouco sobre isso, ter esse canal de comunicação, né, ter esse espaço para falar, eu acredito que é de suma importância. Agradeço a Ana Carla também, um prazer lhe conhecer, né, vi só um depoimento de um outro projeto que estará acontecendo na unidade, um vídeo seu, e já me encantei com a sua fala, com o seu posicionamento a respeito disso tudo, da saúde mental, que é uma área também que eu gosto muito, sobre a questão do bullying, que está intrinsecamente ligado, né? Então, eu acredito que eu aprendi também bastante e acredito que foi excelente para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, né? Ter um pouquinho apanhado do que essa temática ela nos traz e o quanto é necessário essa sensibilização, entender, conhecer, discutir acerca. Então, eu agradeço. Então, meninas, eu também sou muito grata pelo convite feito a vocês, né, por vocês terem aceito conversar sobre esse tema através desse canal, né, do YouTube, em que
é o único lugar onde nós podemos conversar, né, através das redes sociais, nesse período em que nós vivemos aí de isolamento social, mas valeu muito a pena, viu? Aprendemos muito umas com as outras, assim também como pudemos compartilhar os nossos conhecimentos com as pessoas que estavam conosco aí através do canal do YouTube, que estavam nos assistindo. Então, o sentimento que fica mesmo é de gratidão. Creio que valeu muito a pena essa nossa roda de conversa, tá? E fica aqui o meu agradecimento por vocês terem aceito participar conosco dessa roda de conversa. Um grande beijo no coração de vocês, um abraço. Espero poder contar com vocês em outros momentos, que a gente possa vir logo, logo nos encontrar e, quem sabe, discutir aí sobre outros temas também que são relevantes, são importantes para a formação dos nossos jovens aí, não dos nossos adolescentes, dos nossos estudantes protagonistas e também de todos os outros estudantes que precisam, né, entender e compreender a importância de discutir temas como o bullying na escola e a forma de combater e inibir isso que não nos cabe, né? Não vale a pena, não é algo que vale a pena estar presenciando. Então, meninas, muito obrigado, tá? Agradeço de coração e até a próxima. Até breve, a gente se encontra. Tchau!